Bom dia a todos, nessa manhã de domingo ensolarado. Eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E hoje, gente, vamos concluir aquela série inicial explicando um pouco melhor sobre as sociedades anônimas, para você não sair investindo numa coisa sem nem ter noção do que ela era. Eu estou gravando aqui no quarto de novo, porque tá um pouco de barulho na sala e também por conta daquela questão do microfone. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, enfim, aquelas coisas todas que eu ainda sou um pouco noob com esse negócio de YouTube. Aliás, falando em noob, realmente não consigo dar jeito no microfone. Por isso mesmo, como o áudio saiu muito ruim naquele último vídeo dos slides, estou gravando aqui com o meu celular, com certeza o áudio vai ficar bem melhor, mas se tiver algum barulho aqui da rua, por favor, desconsiderem. Bom, e hoje eu quero fazer uma conclusão sobre a Lei de Sociedades por Ações de uma forma um pouco mais informal. Então não vou citar todos os artigos de lei, vou citar os principais, mas uma coisa que eu falei desde o primeiro vídeo desse canal. O mais importante é passar para vocês a possibilidade de vocês estudarem tendo autonomia no conhecimento. Então a Lei 6404 ou 6.404 de 1976, ela é pública, gente. Se você está assistindo esse vídeo, você tem internet e você tem um celular. Se você digitar Lei das SA, Lei 6404, você tem a lei inteira, a lei está em português. É uma linguagem técnica? É uma linguagem técnica, mas não é impossível de você ler e entender um pouco dos seus direitos como acionista. Então eu vou citar alguns artigos, eu recomendo que pelo menos esses você pegue, anote e leia. Mas aí é da vontade de cada um, aquele que se esforça mais sempre vai ter um resultado melhor. Ou via de regra, né? Tem pessoas que já são mais, têm uma aptidão maior. Mas vamos lá. O que a gente falou nos vídeos anteriores em relação a esse tema? Que a Lei 6404, ela veio no momento em que o Brasil queria se equiparar aos grandes mercados e havia uma crítica muito grande que os controladores, que aqueles que detêm o poder de controlar a empresa, eles abusavam disso em relação aos minoritários. E essa lei, o ponto principal dela foi incluir a figura do acionista controlador e delimitar um pouco o seu poder-dever. Aqui eu vou começar justamente explicando quem é o acionista controlador para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente vai ter que falar um pouquinho do conceito do poder de controle. É um conceito e é um tema que eu gosto muito, que me é muito caro. Foi o tema da minha dissertação de mestrado, é o tema do meu livro, né, publicado, Formas de Coibir o Abuso do Poder de Controle. Então eu vou falar aqui de uma forma informal, um pouco mais fácil de vocês entenderem, mais simples, que é o objetivo nosso é levar essa informação para todo mundo, mas existem, até eu mesmo tenho um livro publicado de uma forma um pouco mais técnica, enfim, mais rebuscada. Mas enfim, vamos lá. O que é o poder de controle? Quando se exerce o poder de controle? O poder de controle é a capacidade de um sócio tem de reunir ações com direito a voto. Então, começa sendo uma capacidade quantitativa dele reunir ações com direito a voto que lhe permita eleger os administradores da companhia. Então, ele tem que exercer esse direito na prática. Todo ano tem uma assembleia geral, certo? Dos acionistas. O acionista que tem mais ações com direito a voto, na prática, ele tem o direito de orientar as principais decisões da companhia. Por quê? Tem uma pauta, essa pauta tem uma ordem de votos, ele tem mais votos que todo mundo, ele fala, não quero eleger esse, eu quero eleger aquele. Então, o acionista controlador, a grosso modo, é quem orienta as decisões da companhia, elegendo, ou seja, escolhendo os rumos principais nessa assembleia e elegendo os administradores. Só que ele tem que fazer isso de forma ativa, reiterada, sucessiva. Então, não adianta a pessoa ter, vamos supor, uma pessoa física tenha 60% de ações com direito a voto. Só que ele nunca vai em nenhuma assembleia. Chega um ponto que os demais têm que decidir. Aí tem uma questão doutrinária que o professor Modesto Carvalhosa, um grande jurista, ele diz que não existe poder de controle minoritário. Eu discordo dele. Lógico que existe, é uma situação fática. Por quê? Se eu tenho 60% das ações com direito a voto, e eu, sei lá, sou milionário, fico em Cancún tomando sol, e tem as assembleias, e essas assembleias, elas simplesmente precisam decidir coisas da empresa. O meu absenteísmo, a minha ausência, gera para os demais sócios a necessidade e o poder-dever de decidir também. Então existe poder de controle minoritário. Bom, esse é o conceito principal de poder de controle do artigo 116.
Por que ele é um poder-dever? Porque o artigo 116, que fala do exercício do poder de controle, um dos deveres é justamente esse, de se manifestar reiteradamente, impondo o seu poder. Ele também traz que o controlador, que quem exerce esse poder, é responsável como é que eu vou te explicar? Ele é responsável por tudo que envolve a sociedade, no sentido dos stakeholders. Quem são os stakeholders? Stakeholder é um termo em inglês por tudo que é relacionado. Então, consumidores, trabalhadores, colaboradores, todos que estão no entorno da companhia, da sociedade anônima, existe uma responsabilidade do controlador para com eles e também para com o local em que a empresa é situada. Esse artigo 116, parágrafo único, ele tem muitos debates, eu teria que fazer um vídeo só sobre ele, mas basicamente, quando você fala que o controlador ele é responsável por aquele local onde a empresa está situada, pelos stakeholders, basicamente você traz um conceito moderno, ainda que isso tenha sido escrito em 1976, de proteção ambiental. Quando eu falo ambiental, as pessoas pensam em natureza. A palavra meio ambiente é o meio que o cerca, seja ele qual for. Então, você traz um poder-dever muito grande para o controlador. Então, isso que é poder de controle, isso que é o controlador. Para um exemplo simples, gente, é aquele que tem 51% das ações com direito a voto. Via de regra, ele tem o poder de controle. De uma forma bem grosso modo, tá? E aí, para a gente falar um pouquinho desses artigos principais da lei, eu quero falar um pouquinho de governança corporativa. Governança corporativa nada mais é, tem gente que fala, nossa, governança. O que é governança? Governança é quem manda na empresa. Corporativa é quem manda na corporação e como que isso se organiza. Nas sociedades anônimas, via de regra, a organização, fazer o básico do básico aqui, é a seguinte: o controlador, ele elege um conselho de administração, certo? Que tem que ser em número ímpar. 5, 7, vamos supor que sejam 7. Esse conselho de administração, junto com o controlador, porque o controlador, com o conselho, ele tem um contato mais direto, que ele orienta os rumos da companhia, eles elegem os administradores. Então, não é o controlador que vai no dia a dia, por exemplo, se ele é controlador de um banco, na agência do banco para ver se o banco está limpo, etc. Nem o conselho de administração. Eles são os os que têm as decisões mais altas, digamos assim. Mas eles elegem os administradores. Então, quem seriam esses administradores? Por exemplo, um diretor-presidente, um diretor vice-presidente, o chamado CEO, né, que é o chefe das operações da empresa, um CFO, que é o chefe financeiro. Hoje tem esses nomes bonitos, mas na prática é uma pessoa que coordena as operações gerais, o outro é uma pessoa que coordena as operações financeiras, tem às vezes um diretor de marketing, um diretor superintendente, por exemplo, do setor de compras. Então você vai dividindo a diretoria e é essa diretoria que lida diretamente com os funcionários e que vai pondo a mão da massa daí para baixo. Então, no dia a dia, são os diretores que ficam à frente da empresa. Então, a importância de fiscalizar esses diretores por parte do Conselho de Administração é importantíssima. E essas regras de governança são regras para que a empresa tenha um certo controle, por exemplo, no setor de compras de uma empresa. Então, o cara do setor de compras, que é um setor importante, ele tem a empresa A e a empresa B para comprar. Ele deveria comprar da empresa B, mas a empresa A é um amigo dele que está com um problema na família, uma pessoa ficou doente, está super endividado. Você coloca esse diretor, mesmo que ele queira fazer o certo, e faça o certo numa condição difícil. Quando você coloca uma governança que esse diretor de compras ele não decide sozinho, você melhora essa situação. Então, uma forma simples, um exemplo simples de governança. Investimentos, vamos pensar numa empresa grande, tá? Investimentos até 100 mil reais, o diretor pode fazer sozinho. Passou de 100 mil reais, estou falando uma companhia gigantesca, ele tem que assinar com mais outra pessoa que vai vistar aquilo, que vai supervisionar. Então, a assinatura de 2 diretores diferentes já gera um controle maior das atitudes desse diretor. Já tira um pouco do elemento subjetivo de algum contato que ele tenha, para ele se inibe esse tipo de situação. Esse é um exemplo simples só para vocês entenderem do que é governança corporativa. Então, a estrutura da empresa é assim: controlador, vamos pensar numa pirâmide, certo? Ele aparece lá no dia da assembleia, principalmente, e tem contato com o conselho de administração. Conselho de administração, administradores, aí tem as várias áreas da empresa, e existe uma governança aplicável a esses administradores para que tenham um controle sobre os seus atos de gestão, seus gastos. Além disso,
existe um conselho fiscal sempre, um órgão fiscalizador que também atua na sociedade anônima previsto expressamente. E esse órgão ele fiscaliza todas as atividades da companhia. Bom, passado esse apanhado geral, eu vou falar alguns artigos de lei que eu considero importantes. Já falei do artigo 116, o seu parágrafo único, recomendo muito que ele seja lido, tá? Para vocês entenderem o que é um acionista controlador. Eu acho que o artigo 154, salvo o melhor juízo, é o artigo que atribui as responsabilidades dos administradores. Acho que é 154. Também é um artigo muito importante de ser lido, porque ali trata de uma forma geral dos administradores. Então, os deveres que ele tem de zelo. E aí eu vou falar de novo daquela palavrinha, deveres fiduciários. O administrador, ele está administrando bens de terceiros, certo? Então ele tem um dever importante, um dever de confiança. Aí uma coisa interessante que aconteceu nos Estados Unidos, há algum tempo atrás já, foi o seguinte, olha, se esses administradores administram bens de terceiros, vamos dar ações para eles, ou títulos convertíveis em ações, para que ele fique interessado em que a companhia tenha sempre um rendimento maior. Se ele for acionista, ele vai ter esse interesse. Esse intuito realmente é verdadeiro, é muito positivo, só que em alguns casos, esses administradores eles passaram a administrar a empresa mais pelos seus interesses pessoais. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa tem um setor X e um setor Y, e o setor X ele vai ganhar mais bônus se esse setor fizer mais dinheiro. Então, isso gerou um conflito de interesse entre o interesse do administrador e o interesse do acionista. Isso foi estudado na doutrina e foi chamado de conflito de agência. Quando você tem o sujeito e tem o agente, que é aquele que recebe o poder, e existe um conflito de interesse entre um e outro. Então, esse conflito de agência ele surgiu basicamente no momento em que, mesmo tendo ações da empresa, existiam motivos para que os diretores eles tiverem interesse em levar o rumo da empresa mais para um lado do que para o outro. Existem outros motivos também mais espúrios, então o cara que realmente desviou da empresa para seu benefício, etc. Mas eu citei um exemplo que não é uma coisa ilegal, mas é uma coisa que gera um desequilíbrio no objetivo da administração da empresa. Bom, agora eu quero falar um pouco para vocês do sentido de investir. Você investe para receber dividendos, certo? E o que são dividendos? Basicamente, a empresa ela trabalha, ela tem um lucro no final do mês, na contabilidade ali, ela paga os seus impostos regulares, ela paga os seus funcionários, então tem um passivo fixo mensal da empresa e sobra um lucro. Desse lucro, a empresa tem algumas opções do que fazer com esse lucro. Ela pode reinvestir na própria empresa, então adquirir subsidiárias, filiais, adquirir tecnologia, know-how, ou ela pode distribuir para os acionistas. Uma coisa é certa, numa companhia aberta é intrínseca a distribuição de dividendos. Por quê? Se a empresa resolveu abrir o seu capital e ela cresceu muito, vendendo para vocês, para mim, para a economia popular, um determinado número de ações, é óbvio que quem comprou não fez uma doação para essa empresa privada que visa o lucro. É óbvio que se espera o recebimento de dividendos. E aí leiam, por favor, o artigo 102, que é o artigo que regula a condição de percentual de dividendos mínima que tem que ser distribuída. Então a lei ela fixou um percentual mínimo a ser distribuído dos lucros auferidos mensalmente para a empresa. Então a empresa, obteve 1 milhão de lucros. Estou dando um exemplo pequeno, pensando em companhia aberta, mas vai 100 milhões. Desses 100 milhões, 10 milhões ela tem que distribuir para os acionistas. Só que aí vem o ponto. Dentro da lei também tem exceções. Então, por exemplo, agora na Covid, tem empresas que falam, nossa, se a gente não guardar esse capital, a gente não vai ter capital de giro, vai quebrar. Então existem situações excepcionais que a empresa ela não distribui o lucro. Só que também existem problemas relacionados a isso. Temos um caso na CVM que é o caso da Sabesp, que ficou tantos anos sem distribuir lucros, sem um motivo considerado plausível, que deu uma briga. Então, assim, você pode até não distribuir os lucros, mas tem que ser uma coisa muito bem justificada, certo? Que mais? Então é importante você ler esse artigo para você saber os seus direitos. Falar um pouco sobre alguns direitos dos minoritários. Os minoritários que se reunirem em determinados quóruns, então tem 10%, 15%, 20%, os quóruns escalonados, eles têm mais direitos. Então, por exemplo, a lei prevê a aplicação de voto múltiplo. O que é o voto múltiplo? É você mudar
a estrutura, não vou explicar em detalhes aqui, mas você muda a estrutura da composição de voto para você ter um participante, por exemplo, no conselho de administração, no conselho fiscal. Então o voto múltiplo ele permite que os minoritários eles se aglutinem e façam sua representatividade. Então, num conselho de 5, você ter pelo menos um conselheiro dos minoritários, já dá um fôlego que aquela empresa está sendo melhor fiscalizada. Então, assim, os minoritários eles têm uma série de direitos que eles podem exercer com alguns instrumentos. Vou dar um exemplo de um instrumento simples aqui, que está no artigo 115, que é o acordo de acionistas. O que é o acordo de acionistas? Vamos supor que uma empresa que tenha 100 ações, só para facilitar, e o controlador tenha 60% da empresa. Com 40% da empresa, que é os minoritários, vamos supor que sejam 4 pessoas que tenham 10%. Se eles se reúnem no acordo de acionistas para tomar determinadas decisões, eles podem fazer muita coisa. Eles ganham muita representatividade mesmo sendo minoritários. Então você pode fazer um acordo para você exercer esses direitos. Os acordos de acionistas, eles têm outras funções. Vou dar um exemplo aqui, que são as chamadas poison pills, ou pílulas de veneno. O que são pílulas de veneno? É aquela coisa, você quer comer aquele hambúrguer delicioso, mas tem um veneninho junto. Eles têm elementos, digamos assim, nomenclaturas, vou usar os termos em inglês, por exemplo, tag along. O que é tag along? Você faz um acordo de acionistas com tag along. Se algum daqueles acionistas vender por um determinado preço, vamos supor que o tag along seja de 100%. Todos os outros também vão ter o direito de vender por aquele preço. Então, um acionista, vamos supor que um acionista queira vender a R$10 com tag along num acordo de acionistas, ou seja, ele fez um acordo com aquele grupo que se ele vender as ações deles, todos os demais vão vender pelo mesmo preço. Então o cara que comprou ele vai ter que tomar uma pílula de veneno, quer dizer, ele ia comprar do Zezinho por R$10 e depois oferecer R$6 para os outros. Só que como tem esse acordo de acionistas, ele força o cara a comprar pelo mesmo preço. Drag along é um outro termo em inglês, é vender junto. É a mesma coisa, só que é o contrário. Se eu quero vender por 8 e o outro, meu amiguinho, não quer vender por 10, se a gente fez um acordo de acionistas de drag along, ele tem que vender por 8. Basicamente, são instrumentos que obrigam pessoas a manterem um determinado compromisso. Assim, em português claro é isso. Um no sentido de vender pelo mesmo preço e o outro no sentido de comprar. Por que eu achei bom falar um pouquinho dessas duas? Tem outras poison pills, mas por que eu vou falar dessas duas? Por causa do tag along. Na lei das SA, o artigo 264, letra A, ele colocou um tag along de 80%. Agora você já sabe o que é tag along, então fica mais fácil de eu explicar. O que é isso? A pessoa que controla a empresa, que tem o poder de controle, obviamente as ações dela valem mais. Então se eu tenho 52% das ações de um grande banco, minha ação não vai valer exatamente o mesmo que o cara que tem 10 ações. Tipo, eu tenho 60 e tantas mil, 200 mil ações, e eu controlo a empresa, eu elejo os administradores, a responsabilidade em cima do controlador é muito maior. Então o valor da ação é muito maior. Você vende o controle, praticamente você vende os rumos da companhia. Então vamos supor que a minha ação vale a R$10 e as outras valem 5, 6. Quando eu estou vendendo o controle, eu estou praticamente falando para aqueles investidores minoritários o seguinte, olha, um abraço, estou pegando uma bolada de dinheiro, se virem com o próximo dono, entendeu? E assim, o cara investiu em mim, na época eu era o controlador. Então tem que ter uma proteção legal. Essa proteção legal é o tag along de 80%. Então se eu vendo a 10, é garantido que se os outros minoritários quiserem vender, eles vão vender no mínimo a R$8. Aí eu não vou falar especificamente do que é, mas assim, no momento, alguns anos para cá, principalmente empresas de tecnologia, não empresas mais consolidadas tradicionais, eles optaram por regras de governança corporativa mais rígidas, que equiparam mais o controlador com os minoritários. E desse movimento, que foi baseado em influência de outros movimentos, da Bolsa Alemã, do Neue Market, que é da Bolsa da Germânia, da Bolsa de outros países, houve um novo mercado. O novo mercado foi justamente isso. Regras ainda mais rígidas de governança corporativa. Gente, tem um cara lixando aqui em cima alguma coisa, mas tem mais barulho ainda na sala. Então, esse é o melhor lugar que eu consegui. Voltando. Então, o novo mercado foi um movimento para trazer instrumentos para garantir ainda mais proteção para os acionistas minoritários. E qual que é a grande vertente assim, do grande mercado? Qual que foi o principal tópico?
tag along de 100%. Então, se o controlador vender com 100% de tag along, você também vende. Então, se o controlador vender a ação a R$20, você vende a R$20. Então, só para vocês entenderem, porque às vezes vocês veem os vídeos falando sobre isso, e muitos vídeos eu já vi que nem explicam o que é tag along, nem explicam essa questão. Então, quando você fala em novo mercado, aqui no Brasil, a Bolsa Brasil Balcão, que é a B3, ela institui um segmento. Então tem a empresa que aplica, não mudou nada a sua governança, aí tem uma lista na ordem até chegar no novo mercado. Essas empresas de novo mercado, via de regra, elas te dão mais proteção. Porém, isso não é uma verdade absoluta, porque uma empresa de tecnologia nova do novo mercado, que o cara está investindo e tal, é muito aventureiro, ela também pode quebrar e você quebra com 100%. Enquanto tem uma empresa que não tem tag along, que está há 200 anos no mercado, super consolidada e que não vai quebrar nunca. Então, você não tem que levar também essa questão do tag along a ferro e a fogo. Eu já vi gente falando que não investe em nenhuma empresa que não tenha 100% de tag along. Eu acho que isso aí também é um pouco radical. Tudo depende da sua experiência, do seu conhecimento com os investimentos. Bom, nós falamos aqui hoje da Lei de Sociedades por Ações, qual era a finalidade dela. Nós falamos um pouco do objetivo dela de proteção, do poder de controle, deste poder-dever, da responsabilidade dos administradores. Falamos um pouquinho da importância do recebimento de dividendos e do artigo 102 que regula. Falamos até um pouquinho de governança corporativa. Falamos do tag along, do artigo 264A. E assim, para não ficar um vídeo, falamos um pouquinho também de acordo de acionistas. Tudo isso está na lei. Eu vou repetir aqui os artigos principais, tá? Eu recomendaria o 115, o 116. O 117, ele elenca um rol exemplificativo de abuso do poder de controle. Então, situações que o controlador abusa do seu poder. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ele contrata com uma empresa que ele também é dono em condições não equitativas. Então, para ele ter uma vantagem absoluta. É óbvio que isso é um abuso do poder de controle. Nossa, gente, tem um cara que parece que de propósito ele começou a lixar aqui em cima. Bom, eu fiz um apanhado geral. Eu acho que eu vou fechar por aqui por conta do barulho extremo, né? A gente continua preso por causa da pandemia. A pessoa está ouvindo que eu estou gravando e não colabora. É isso, né? Essa é a nossa sociedade de hoje. Mas a gente tem que fazer diferente. Justamente por isso eu estou fazendo esses vídeos, para trazer informações para vocês, para que vocês possam investir melhor. Não esqueçam, vocês têm autonomia. Lei 6404 no Google, leiam o artigo 115, 116, 117, artigo 102, artigo 154, que já são 264A. E esses artigos já vão te dar um pouco mais de conhecimento para vocês poderem investir com mais segurança. Acho que a indireta foi recebida agora, né? Enfim, parece que pararam o barulho. Mas, enfim, eu acho que eu já passei um bom conteúdo. E assim, eu vou voltar agora para aqueles meus vídeos de reflexões, de saúde, etc. Porque eu quero trazer temas diferentes aqui. Temas que possam interessar a você, que possam melhorar a sua qualidade de vida. Espero que vocês gostem. Mais para frente eu vou trazer temas mais específicos aí mesmo de múltiplos, preço sobre valor patrimonial, fórmulas que se usam de investimento, metodologias de investimento, mas aí a gente vai fazendo gradativamente e vai alternando um pouco o conteúdo do canal, porque gostaram do último conto, me pediram outros no Instagram. Meu Instagram é Restauração SA, sem o tio, então é Restauraza, não, Restauracal SA, tudo junto. E desejo a todos uma excelente semana, um bom resto de domingo. E até a semana que vem. Grande abraço e tchau.